Gente, vou contar pra vocês do dia que eu perdi a paciência com um garçom que tava me tratando mal durante uma viagem e acabei brigando com ele. E assim, antes de vocês acharem que eu tava maltratando um funcionário ali, uma pessoa que tava trabalhando, espera a história que vocês vão entender e acho que vocês vão me dar razão, né? No ano passado eu fui pra Aruba, eu fui pela Urb, quando a Urb ainda vendia pacotes, né? E aí eu fui pra Aruba lá e foi uma viagem assim muito legal, mas uma coisa que me chamou a atenção negativamente no país é que todo lugar eles tratavam mal a gente. O slogan de Aruba é que é uma One Happy Island, uma ilha feliz, mas a gente não viu história nenhuma. O pessoal é extremamente grosso com turistas, sendo que Aruba é uma ilha turística, né? Isso nunca vai entrar na minha cabeça, mas enfim, isso não é o objetivo do vídeo hoje. Mas enfim, falaram pra gente, um local explicou pra gente que o motivo deles tratarem mal brasileiros é porque brasileiro não tem costume de dar gorjeta, né? E tudo eles querem gorjeta. A empresa não tem que pagar o salário das pessoas, não. É a gente que tem que ficar pagando gorjeta. Isso dá outro vídeo também, enfim. Vamos para a história em si. A gente foi para um restaurante, a gente chegou nesse restaurante, era às 10 da noite, e perguntamos, dá tempo ainda de ser atendido? E eles falaram sim. A gente sabia que estava chegando lá 10 horas, mas a gente perguntou, eles falaram que dava para ser atendido. Beleza, sentamos. E a gente tava de galera, a gente tava de 12 pessoas. Então, assim, para 12 pessoas decidirem o que querem, demora um tempo, né? E, assim, e eles falaram pra gente que dava pra atender a gente, só que aí a gente foi descobrir depois que a casa ia fechar 10h30. Então a gente tinha meia hora pra fazer tudo que tinha pra fazer, né? Já tava errado. Pois bem, a gente sentou, o garçom entregou pra gente o cardápio e aí ficou do nosso lado meio que incentivando assim, meio que forçando a gente a escolher logo o que a gente queria. E a gente tava lá conversando, tipo assim, vamos dividir esse prato, o que é isso aqui, o que é aquilo ali. Coisa que todo mundo faz quando vai em restaurante, né? E nisso o garçom ficava do nosso lado assim, ó. Ai, nossa. Dando umas bufadinhas assim, dando umas reclamadinhas em inglês, né? E aí isso já começou a me deixar irritado. Porque, novamente, eles falaram pra gente que a gente poderia sentar lá e comer, né? Beleza. Escolhemos tudo, escolhemos basicamente assim, muito mais rápido do que a gente queria. Quando a gente finalmente foi falar pro garçom, ele foi praticamente soltou um ai, aleluia, nossa, que bom que finalmente vocês decidiram, né? E começou a agir com ironia. E aí nisso a gente já foi ficando mais bravo ainda. E aí uma amiga minha fez uma pergunta lá pra ele sobre um molho que ela não tava entendendo porque o cardápio tava em inglês, né? E ele começou a fazer graça com a cara dela também, tipo assim, esse molho aqui é disso aqui, né? Como que você não sabe disso? Aí nisso a gente já tava assim, a vida, né? Já tá. Nossa, é tipo assim, se você se dispôs a atender as pessoas, o mínimo que você tem que atender é com educação, né? Na minha opinião. E aí, assim, a gente já tava indignado, né, de ser atendido assim em todo lugar e nesse dia meio que acabou a paciência. Eu falei assim, gente, eu cansei. Eu não vou dar 10% pra esse cara, não. Ele tá agindo desse jeito com a gente não fez nada pra ele. Ele nem sabe se a gente vai dar gorjeta ou não. Claro que a gente não ia depois desse tratamento, né? E tá tratando a gente assim. E aí, na hora que chegou a conta, eu falei pra ele, cara, ó, eu quero tirar os 10%. E aí ele falou assim, senhor, não pode tirar os 10%, 10% é obrigatório. Aí eu falei assim, não é obrigatório não, nem sabia, né, gente, vai que em Aruba mas enfim, eu tava muito grilado lá. Ele falou não, aí eu falei assim, você tratou a gente muito mal por causa disso aqui, daquilo ali, você foi irônico com a gente, você ficou tratando a gente com grosseria, e nisso meus amigos estavam tudo assim, ó, meio... Eu não sei se estava com vergonha, enfim. E aí de vez em quando um deles soltava assim, isso aí. Aí o outro soltava assim, boa, Henrique, fala isso aí mesmo. Mas enfim, e aí eu tava muito bravo. Eu falei, falou, né? Ele falou assim, mas eu não agi com isso não, senhor. Eu estava só atendendo vocês, me desculpa. Eu falei, não, você estava agindo sim, você agiu com ironia nessa hora, nessa hora, nessa outra hora. Falaram pra gente que a gente poderia ser atendido. A gente não tá obrigando ninguém a atender a gente tá aqui pagando por um serviço, tal, tal, tal. Nisso tudo discutindo com o cara em inglês, né? E aí no final das contas ele foi e falou assim, senhor, me desculpa. E aí, como eu tava muito bravo, eu fui e falei assim, now it's too late. Tipo assim, agora é tarde demais, né? Aí isso até virou meme lá depois na viagem, tudo, eles ficavam me zoando, falando now it's too late. E assim, gente, eu tava muito bravo, sabe? Porque, nossa, a gente vai pra outro país, um país turístico, ou seja, um país que depende da gente falar bem do país, e é maltratado por ser turista, isso não entra na minha cabeça, de verdade. E Aruba, assim, é um lugar que eu falo pra todo mundo, que é bonito e tudo mais, mas que o pessoal é muito sem educação. Então, assim, é um lugar que eu não voltaria. Eu fui, foi bom, mas eu não voltaria. Eu vou voltar lá pra dar meu dinheiro pra gente que me trata mal? Não vou, né? Eu vou. Prefiro ir pra Bahia, que eu sou bem tratado e tudo mais, né? Enfim.
Então, assim, o que que vocês acham? Na opinião de vocês, vocês fariam igual? Vocês já tiveram situações parecidas? Conta aí pra mim, enfim, eu só achei que era um vídeo bom de falar pra vocês, do dia que eu finalmente falei, não, basta de ser maltratado aqui como turista, né?